A paz seja com você e sua casa, aqui Rogério Canova, é um prazer falar com vocês novamente, aos inscritos do canal Sobrevivência, ao pessoal do grupo Sobrevivência também, tenho a presença da minha esposa Mariane. Shabbat Shalom, sejam bem-vindos. Assunto interessante, sou eu hebreu, sou estrangeiro, somos israelitas, enxertados na oliveira, somos nazarenos, somos Natzarim, né, o pessoal diz por aí, somos judeus, eu sou cristão. O que importa realmente, né? O que é interessante nós sermos? Qual que é a orientação da Bíblia, né, da Escritura a respeito disso? Você vai ver aqui nesse vídeo, eu participar de uma denominação religiosa, ter o meu nome lá escrito, eu encontro as portas do céu abertas, é assim que funciona, né? Se eu sair de um rebanho, ou de uma denominação religiosa, eu vou estar perdido. O que diz a Escritura? Eu coloquei aqui, pessoal, algumas passagens para nós fazermos a leitura e retirei alguns detalhes do grego também, tá? Para facilitar a compreensão. Mariane vai fazer a leitura de João 7,40 para nós observarmos que a preocupação do povo sempre foi essa. Então, muitos de entre a multidão, havendo ouvido essa palavra, diziam: Este verdadeiramente é o profeta. Outros diziam: Este é o Machia. Mas outros diziam: Vem, pois, o Machia de dentro da Galil? Não disse a Escritura que o Machia vem proveniente de dentro da semente de Davi e proveniente de junto de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, houve divisão entre a multidão por causa dele. O pessoal estava dividido, né? Ele é o ungido mesmo? É ele, né? A Escritura identifica de onde ele viria, é esse mesmo? E o pessoal ficou naquela conversa toda. Isso é antigo, né? Existe aí a preocupação por ambos, as pessoas que se aproximam da palavra do Criador, para saber de onde veio. Vamos ver o que a Escritura diz a respeito da descendência de Abraão, Gênesis 11:10. Estas são as gerações de Shem. Nome, que é igual reputação, fama, o nome, memorial. Era da idade de 100 anos quando gerou Afarxade, 2 anos depois do dilúvio. Então, a palavra Shem, ela quer dizer nome, né, reputação, né? Gostei aqui da tradução memorial, nós encontramos assim no verso Strong, a palavra Shem. Então, supostamente, quando Noa escolheu o nome do filho, ele escolheu um filho que representasse o memorial, né? Um nome, né? Fama, reputação. E essa seria o significado de Sem. E nós sabemos, nós vamos ler aqui agora, se você quiser ler depois Gênesis 11 e 12 inteiro, você vai ver que Sem é o antecessor na genealogia de Avraham, que nós chamamos de Abraão. Gênesis 12, 27. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló, descendente de Shem. Então todos aqui vem da casa da tenda, né, da força da tenda, da paternidade de Shem, do nome, né, ou do memorial. Todos esses vêm. Agora, por que futuramente são chamados então de hebreus? A Mariane vai ler aqui Gênesis 12, verso 1. Ora, Yahuá disse a Abraão: Sai de tua Eretz, terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a Eretz, outra terra, que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu Shem, nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da Adamá. Já falamos sobre essa questão de terra aqui, e de Adamar, de Eretz e Adamar, em outros vídeos, né? Já comentamos. Mas é importante nós entendermos que o Criador separou uma terra para a descendência de Abraham, para a descendência do memorial, né?
do nome, né? O pessoal, inclusive, hoje em dia, quando não pronuncia o nome do Criador, fala Hashem, né? O nome. Então, o memorial, né? Que seria o nome do Criador. Mas, não querendo propor uma ligação aqui, mas fazendo uma observação, nós diríamos que os descendentes de Abraão, eram descendentes de um memorial, né? O pessoal chama de semitas, digamos assim. Então, os descendentes, Abraão e toda a descendência dele seria de descendência semita, digamos assim, né? Os israelitas eram descendentes de Shem, né? Do nome, eles eram descendentes do memorial, né? Pertencermos a uma denominação religiosa ou grupo de congregados nos assegura a salvação. Se você for fazer a leitura aqui atrás, você vai perceber lá no capítulo 11 e 12 de Gênesis que de Noa, ou melhor, de Sem até Abraão, passaram-se gerações e pessoas viveram entre eles. Mas nós encontramos comentado aqui o nome de Sem e o nome de Abraão. Então logo você consegue perceber que, independente de sermos descendentes de uma nação ou de um povo, não nos assegura levar adiante o memorial, o nome do Criador, ou os seus feitos, a sua vontade, ou representá-lo. Porque a Escritura menciona somente, digamos, os cabeças, as pessoas que fizeram essa estrutura que vem do Criador acontecer deles para a vida dos outros observarem. Então aqui já logo nós conseguimos perceber a resposta a esse comentário, né? Será que se o fato de eu carregar no meu sobrenome o nome da minha família, supostamente se fosse descendente de semitas, eu teria a minha salvação assegurada? Não precisamos de ir muito longe. Você vai analisar os descendentes depois que saem do Egito, de Abraão, porque o Criador fez a promessa para ele e nele seria cumprida. Você vai observar que nem todos entram na terra prometida e muito menos fazem a vontade do Criador. Nós encontramos isso na Escritura de monte escrito, né? Então tudo depende do que nós buscamos. Se eu busco participar de uma denominação, pronto, você conseguiu alcançar o seu objetivo, né? Muitos por aí procuram uma igreja. Se você procura uma igreja, a partir do momento que você encontra onde você se sente bem, você encontrou o seu objetivo. Se você procura uma denominação verdadeira e você encontra ela e dentro do seu contexto, aquilo que nós falamos no vídeo anterior, aquilo que alimentou a sua mente durante uma vida, aquilo que você tem como verdade foi encontrado em determinada denominação, você supostamente encontrou a verdade. Agora, como que o Criador diz que somos identificados pelos seus mensageiros? Eu não coloquei aqui os versos, porque nós temos repetido em outros vídeos, né? Nós estamos repetindo em outros vídeos, inclusive eu repeti nos 2 últimos, Ezequiel 20, que lá o Criador deixa muito claro que a descendência de Abraão, né, foi dada a eles a vontade do Criador. O Criador sim cumpriu a promessa dele em relação à descendência de Abraão. Deu para eles a lei dele, os estatutos e os shabás. E o Criador disse que se eles fizessem tudo aquilo que o Criador pediu que fizessem e não profanassem os shabás dele, eles teriam um sinal neles. E mediante esse sinal eles seriam identificados. Ou vocês acham que os mensageiros do Criador ficam com uma lista na mão? Será que eles ficam com uma lista na mão? Imagine que o mensageiro do Criador sai do santuário celeste e ele vem nos observar, ou nos acompanhar, ou atender um pedido, ou algo parecido, e ele sai lá com um livrinho debaixo do braço. Rogério Canova, né, mora em tal lugar. Será que ele sai com esse livrinho anotado, se eu sou ou não povo dele?
Como é que ele sabe? Bom, se ele passa por aqui e ele vê eu cometendo algum erro contra a lei, esse não é. Não, não é assim que diz a Escritura. A Escritura diz que nós somos assinalados. A Escritura demonstra, na saída do povo do Egito, que aqueles que não foram mortos pelo mensageiro da morte, naquela noite fatídica, onde os primogênitos foram todos mortos, desde o animal até os humanos, nós vamos encontrar o povo assinalado. O Criador diz assim, olha, vocês vão escolher um cordeiro, no 10º dia, no 14º dia vocês vão imolar ele, vão passar o sangue dele nos umbrais dos portais. Então havia um sinal. Se o anjo tivesse saído com um livrinho debaixo do braço, o anjo da morte, ele iria conferir o quê? O nome de um por um. Mas o que é que ele identificou? Ele identificou, não, a casa aqui do irmão fulano de tal. Não, ele não identificou isso. Ele viu o sinal. É assim que funciona. Pelo menos a Escritura está dizendo que é assim. Se você encontrar outra coisa que diga o contrário, entre em contato conosco. Será bem-vindo o comentário. E o Criador diz lá em Êxodo, em Levíticos, em toda a Escritura, que o Shabá, por exemplo, as festividades deles são sinais. E eu coloquei à disposição. E quando você chega lá em Apocalipse, você encontra situações assim, olha, dizendo para os mensageiros, não danifiquem a terra, nem o mar, até que sejam assinalados nas frontes os meus servos. E nós já lemos e falamos no vídeo anterior, lê lá Ezequiel 20, lê Deuteronômio, nós comentamos lá também, assista o nosso vídeo anterior, e você vai perceber que o sinal do Criador, olha, será por lembrança em frontais entre os teus olhos, e é sobre a tua mão. Então o Criador é muito claro. Então chego eu a essa conclusão, de que o mensageiro, então, pode encontrar o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Porém, no momento em que há todo o processo, o desenvolvimento, né, aqui, como diz o Criador lá através de Yohanan, lá em Apocalipse, né, ele é muito claro quando ele diz assim, olha, caiu Babel, né, se tornou morada de demônio, adorar aquele que fez o céu, o mar e a terra, e a fonte das águas. Quem é esse? Como que nós adoramos ele? O Criador foi muito claro. Ele deixou muito claro dentro da sua lei, dentro da lei dele, entregue para a nação que ele fez a promessa a Abraão. Então, como que nós fomos encontrados? Né? Entra a questão aqui agora, para você identificar quem você é. Nós somos frutos de pregadores? Veio um pregador até mim e me converteu? É uma situação. Nós fomos procurados pelo Criador? Eu percebi que o Criador começou a me incomodar e eu fui ao encontro dele? É o encontro de quem que foi assim? Abraão. Abraão foi encontrado pelo Criador. A escritura, o livro de Gênesis não dá muitos detalhes, mas no livro de Jubileus você vê alguns pormenores. Abraão começou a se interessar pelo Criador verdadeiro e abominar a atitude que o pai tinha. O pai era um artesão, ele fabricava imagens de escultura, segundo o livro de Jubileus, supostamente de autoria de Moisés. Então Abraão, nesse momento, ele começa a se interessar. Você foi assim? Você começou a se interessar por aquilo que o Criador deixou escrito? E você começou a procurar? Ou será que você herdou o conhecimento de família? Será que a sua família era uma família evangélica? Você é de um berço evangélico? Você é cristão? E você herdou aquele conhecimento e você segue com aquilo? É por isso que nós começamos o vídeo, né? A preocupação da pessoa é quem somos nós, onde nós nos encontramos. Porque você vai para uma denominação religiosa, ela diz assim, estamos com a verdade aqui. Se você fazer parte desse corpo de doutrinas, você será salvo. A Escritura diz que você tem uma reserva lá no céu, né? Digamos assim. Mas o que a Escritura diz? Olha Deuteronômio capítulo 30, verso 1. Será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e as trouxeres de volta à tua mente, entre todas as nações para onde te lançar Yahuwá teu Criador, e retornares a Yahuwá teu Criador, e deres ouvidos a sua voz conforme a tudo que te ordeno hoje, tu e teus filhos com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então Yahuwá teu Criador fará voltar atrás o teu cativeiro,
e se compadecerá de ti, retornará e te ajuntará dentre todas as nações entre as quais te espalhou Yahuwá teu Criador. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará Yahuwá teu Criador e te tornará ali. Yahuwá teu Criador te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que teus pais. Yahuwá teu Criador circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares Yahuwá teu Criador com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Eu confesso a vocês que algum tempo atrás, eu até comentei em alguns vídeos, que essa promessa era para nós. Na verdade, de um tempo para cá, a gente começou a observar que a promessa não é para nós, né? Se você for observar, nós não estamos sendo levados para a terra que ele prometeu à descendência de Abraão. Nem eu e nem você que está se interessando por fazer a vontade do Criador e reestabelecer os preceitos dele em sua casa. Então nós vemos essa promessa sendo cumprida dentro do próprio povo que era descendência, né, das 12 tribos de Israel. Correto? Eram israelitas, eu prefiro julgar ser descendentes de Sem, né, descendentes de Abraão. Então esse povo, ele estava debaixo de uma promessa. Os filhos dos filhos estavam debaixo de uma promessa. E nós estamos tão distantes daquela época que hoje eu não tenho como afirmar que minha esposa ou eu, nós temos sangue de Sem, que somos descendentes dos semitas. Nós não temos como afirmar isso. Mas o que nós percebemos então? Ao lermos Romanos, fica muito mais claro alguns detalhes. Romanos capítulo 11, verso 15. Porque se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, qual será o recebimento deles, senão a vida para fora de entre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa é santa. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram arrancados fora, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre eles e foste feito companheiro juntamente participante da raiz e da seiva da oliveira. Conselho que Paulo deu aos romanos. Olha, nós somos enxertados, disse ele, incluindo ele os romanos. Ele não me inclui aqui. Paulo não me conheceu, Paulo não me conheceu minha esposa, não conheceu a você. Então, hoje, a nossa casa olha para esse conselho, para essa parte da carta em que Paulo escreveu como um conselho. Fomos nós enxertados na oliveira? Bom, vamos analisar alguns fatos, como nós estávamos analisando lá em cima, né? O que nós devemos ser então? Nós devemos ser adoradores? Ou nós devemos ser identificados como o povo do Criador? O que importa? O que importa realmente para nós? O que Yahushua disse? Para onde eu vou, vocês não podem ir. Uhum. Quem me enviou, vocês não conhecem. Correto? Yahushua foi muito claro quando ele disse isso, quando ele identificou essas palavras. Agora, é óbvio que o cristianismo prega que, no momento, nós seremos levados e iremos morar no céu. Mas Yahushua disse para os discípulos que estavam ali com ele que para onde ele iria eles não poderiam ir. Você pode ler o livro todo de João. Eu não quero entrar nesse detalhe. Se puderam ir, quem diria nós? Quem dirá nós? Eu não quero entrar nesse detalhe agora, né, de para onde vamos, mas de onde viemos ou quem somos. É o propósito do vídeo. Então, se nós voltarmos às perguntas que nós começamos a fazer o nosso raciocínio aqui, se eu estou dentro de uma denominação religiosa, se eu faço parte de uma denominação religiosa cristã, é óbvio que eu sou um cristão. Agora, se o que reza, o que prega dentro dessa denominação que eu estou, está de acordo com a Escritura, é você que tem que analisar. Não cabe a mim fazer esse julgamento. Correto? Então, eu não posso ser inocente o suficiente para achar que porque, por exemplo, eu pertenço a uma denominação religiosa que coloca umas vestimentas boas em mim, que eu serei salvo por ter meu nome escrito lá no hall de membros dessa igreja. Ou por ser batizado, fazer parte de uma igreja que preza, que leva o batismo adiante, que batiza pessoas, que tira pessoas do suposto mundo e leva para Jesus,
Eu não posso ser inocente o suficiente achando que assim eu sou salvo. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Se você vê dificuldade em servir o Criador, assim como Abraão fez, sair da parentela dele, sair da Éretes, da terra dele, e ir para outra terra, a terra prometida, Adamar, se você vê essa dificuldade, então se você se sente bem ali, de repente, né, analisando o bem-estar da sua família e o seu, se você acha melhor, fique. Agora, a realidade dos fatos é outra, correto? Eu posso muito bem, por exemplo, pertencer a uma denominação que guarda o Shabá e não guardar o Shabá, e achar que porque o meu nome está escrito no rol de membros da igreja, que eu estou salvo, que eu estou separado, que o mensageiro traz na folhinha dele ali escrito, ó, o Rogério é membro da igreja e ela guarda o sábado, ele está salvo. Não tem, a morte não tem poder sobre ele. Não é isso. A morte não teve poder sobre aqueles que estavam assinalados com o sangue do Cordeiro lá no Egito. O Criador diz que a morte não terá poder sobre aqueles que guardam os estatutos dele, as leis dele, os preceitos, e que não profanam os shabás dele. É isso que o Criador diz. Então, antes de eu ficar preocupado a que povo eu pertenço, a que denominação eu pertenço, se eu sou gentio, se não, até eu estava comentando com a minha esposa hoje, nós não somos gentios. Ela falou, como assim nós não somos gentios? Nós não somos. Gentio é aquele que encontra um povo que faz a vontade do Criador e se achega. Gentio é aquele de outra nação que não tem os mesmos costumes. Nós nem nascemos no berço semita e nós nem nos aproximamos de um povo que faz isso. Eu disse para ela hoje de manhã, nós fizemos como Abraão. Nós encontramos o memorial do Criador e nós estamos aqui. A diferença é que até hoje nós não recebemos a visita do Criador como Abraão recebeu e disse, ó, sai da tua casa. Não, nós não recebemos a visita. E também não recebemos a orientação dele direta, como foi dada para Moisés lá no monte. Mas nós observamos o que foi dado para aqueles que se identificavam como seu povo e nós achamos por bem fazer o mesmo. Então disse para minha esposa, nós nem fomos enxertados, né? Por quê? Porque nós não somos discípulos de Paulo. Nós não somos discípulos dos discípulos de Yahushua. Porque nós não fomos, digamos assim, evangelizados por eles. Uhum. Mas muito pelo contrário. Nós encontramos as festividades do Criador primeiro na Torá, para depois perceber que eles guardavam. Então nós não podemos dizer aqui em casa que nós fomos catequizados por eles. Por Paulo, pelos discípulos, né? E muito menos recebemos as pregações de Yahushua aqui, pessoalmente. Então quem nós somos? Coloquei aqui até no final, né? Nós queremos ser identificados como o povo do Criador. É a mesma coisa que Abraão queria, ser identificado como o povo dele. Olha para o céu, Abraão. Sua descendência será como as estrelas, numerosas. Tem outros significados, isso tudo, mas nós estamos falando aqui sobre a preocupação das pessoas. Eu preciso de estar dentro de uma igreja para ser salvo. Eu preciso de fazer parte de uma comunidade. Não, eu preciso de outras coisas. A Escritura diz que eu preciso do sinal dele para ser identificado. Caiu Babel, né? Apocalipse 18, é muito claro ali. E vi outro anjo voando pelo meio do céu. E nós temos uma série, até comentávamos, né? A Mariana perguntou hoje, falou assim, mas e aquelas igrejas localizadas ali no Apocalipse? Quem eram eles? Quem vocês acham que são? Eles eram descendentes?
Eles eram parte de um povo, de uma promessa, eram gentios. Eles faziam parte da promessa feita ao espaço deixado no pátio. Eram congregações de pessoas que estavam fora da terra, digamos, prometida, né? E essas pessoas receberam orientação de servos do Criador. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham compreendido, os amigos que vão ver esse vídeo, as pessoas que serão encaminhadas a esse vídeo, eu espero que vocês tenham compreendido que antes de nos preocuparmos de quem somos, se somos hebreus, somos judeus, somos israelitas, o judeu tem os seus preceitos, né? Agora, dizer que eles fazem a vontade do Criador, eu também não posso dizer que eu faço. Eu também não posso dizer que eu faço. Nós estamos procurando fazer. Nós estamos tentando ler a Torá, entender a Torá, guardar os Shabás do Criador, para que sejamos assinalados. Correto? Para que recebamos o sinal do Criador. Então, logo eu receba o sinal do Criador, eu encontro uma lei dele. Se algum momento eu tropeço em alguns desses mandamentos, ou em algum desse mandamento, o Criador mostra na lei dele o que eu tenho que fazer para rever esse erro meu. O Criador mostra. Agora, é claro que se receber o sinal é uma coisa. E fazer a vontade do Criador faz parte do recebimento do sinal. Então alguém perguntaria, mas então essas festividades são interessantes? Eu preciso de guardar essas festividades? Eu preciso de guardar a lei do Criador? Ora, como que o Criador disse que identificaria o povo dele? Por placa de igreja? Por congregação? Por povo? Né? Por descendência? Ele disse lá para Sem, falou, Sem, eu vou identificar os seus filhos, os fiéis, através do seu sobrenome? Ou através do seu nome? Não. É a fidelidade. É o guardar, é o fazer a vontade do Criador. Isso está implícito, está na Escritura toda. Não tem. Agora, se eu quero, né, se eu me sinto bem, de repente estou acostumado com a ideia de que agora eu vou participar de um grupo, tem um grupo grande aí na internet, e é interessante, o pessoal está fazendo um trabalho bonito, ótimo, parabéns para o grupo. Agora, achar que ao participar do grupo, o meu nome vai estar ali na lista, né? Vai chegar um momento, vamos lá, chegou a vez agora do grupo tal. Ih, fulano saiu do grupo aqui, não pode mais, tá perdido. Não funciona assim, é óbvio que não. Fulano foi expulso aqui do grupo, o camarada fez coisa errada, o Criador, isso aí não dá mais não, pode riscar o nome dele do livro da vida do Cordeiro. Ora, se o livro da vida do Cordeiro está envolvido nos estatutos, nos preceitos e na vontade do Criador, é óbvio que para você fazer parte desse povo, você não pode se encontrar como alguns descendentes de Abraão, que receberam a lei, receberam os estatutos, receberam os Shabás, adulteraram, profanaram os Shabás, não seguiram segundo as leis e os estatutos do Criador e foram achados em falta. Espero que você tenha compreendido. Criador abençoe você e sua casa, né? Não fique preocupado com quem você se é gentil, se é enxertado, se é hebreu, se é netzarim. Não fique preocupado. Se alguém te perguntar se você realmente está interessado em fazer a vontade do Criador, é isso que importa. Verdade. E você vai ser identificado por isso. Certo? Se os padrões desse mundo não te identificam, mas se os do Criador te identificam, aleluia por isso. Aleluia. Criador seja louvado por isso. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Criador abençoe você e sua casa. Shalom. Shalom, até mais.